viciada em heroína, ainda em recuperação, que procura um emprego de babá. Um casal muito bem quisto pela sociedade onde eles moram, pelo bairro, pela cidade, que crê muito na ciência, procura uma babá para seu filho. Uma criança aparentemente normal para sua idade gosta muito de desenhar, até que ela começa a desenhar umas coisas estranhas, uns seres esquisitos. E ele começa a conversar de maneira oral, verbal, com a sua amiga imaginária. Uma babá que já teve crises alucinógenas, ou que ela imagina que seja algo alucinógeno, começa a imaginar, começa a acreditar, na verdade, que a amiga imaginária dessa criança, na verdade, é um ser fantasmagórico, e ele acaba desenhando esse ser e conversando que esse ser está ali na casa. Esse é o mote inicial para Desenhos Ocultos, do escritor americano Jason Rekulak. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Bora lá! Salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e hoje eu vou falar de um livro que mexe um pouco com a sanidade mental da personagem principal. Fique aqui no vídeo até o final para acompanhar a resenha completa e para ajudar, né, gente? Porque a gente pede sempre para vocês ficarem o máximo possível aí nos vídeos. Coloca aí o vídeo, né, uma playlist da Acrópole, vai lavar louça, vai limpar a casa, vai fazer alguma coisa e deixa rolando, porque quanto mais você assiste, é de graça você, né? Você não paga nada e leva pouquíssimo tempo e pouco esforço da parte de vocês, mas vai ajudar muito. É de muito valor aqui pra mim, pra que eu possa manter esse canal. Então vamos lá. Escreva aí nos comentários se você gosta de histórias assim, já dê o like. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. A gente sabe aqui pelo YouTube que mais da metade das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. Então se inscreva aí e já ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Antes de se tornar escritor, o Jason Rekulak era publisher em uma editora desse tipo de gênero de mistério, de fantasmas, etc., nos Estados Unidos, e ele deixou para se dedicar a projetos solos e para escrever os seus livros. Em 2017, ele publicou seu primeiro livro, Fortaleza Impossível, saiu no Brasil pela Arqueiro, e esse livro já assim fez um enorme sucesso, porque ele foi finalista de um prêmio literário e também teve os seus direitos vendidos para Netflix. O Desenhos Ocultos é o segundo livro dele, saiu em 2022 no Brasil pela Intrínseca, tem em torno de 440 páginas e a tradução é do Jaime Biagio e ilustrações de Will Starrell e Doug Horner. E, gente, as ilustrações fazem muita diferença para o livro. Vou mostrar algumas para vocês aqui. Olha só, essa é a primeira, sem contar a capa que vocês já viram, né? Já é bem macabrinha, né? E também, olha só, olha esses desenhos aqui. Os desenhos, eles mudam de um tom infantil para um tom artístico e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas vai ser mais pra frente aí no vídeo. A protagonista aqui, gente, é a Mallory Quinn. Ela narra o livro, né? Então o livro aqui em primeira pessoa, e ela acaba de sair de um centro de reabilitação no qual ela passou os últimos meses para se reabilitar de um vício que ela tinha, um vício em drogas, que fez com que ela perdesse uma carreira muito promissora no mundo do atletismo. Né? Então ela era um grande potencial, ela poderia ter uma carreira magnífica, mas aconteceu uma tragédia na vida dela, e essa tragédia fez com que ela se afundasse nas drogas, e a gente começa a ler o livro, começa a narrativa já com ela saindo desse centro de reabilitação e tentando encontrar alguma coisa para dar sentido à vida e conseguir um emprego, recomeçar a vida. E ela tem uma espécie de padrinho, né, que é um padrinho um padrinho religioso, tem uma religião no meio, mas é para se manter, então, assim, sóbria, né, que ela não tenha nenhuma recaída. Essa pessoa a acompanha e esse padrinho vai tentar indicar algum tipo de trabalho para ela, tentar conseguir algum trabalho para que ela consiga recomeçar a vida dela. E o padrinho consegue, então, uma entrevista para ser babá na casa de Caroline e de Ted.
São esses dois nomes, o nome do casal, né? E esses dois, assim, a Caroline adora ela de primeira, assim, já faz perguntas na entrevista, mas já vai tratando ela como se ela já fosse, né, estivesse contratada. O Ted chega de certa forma, assim, um pouco mais distante, fazendo perguntas um pouco constrangedoras no sentido do passado dela, que ela não quer que volte à tona, mas ela tem que falar a verdade, né? Ela tem que dizer o que aconteceu na vida dela, etc. Mas assim, ela é contratada e de cara o casal adora ela e o filho, o Teddy, né? Então o marido é o Ted e o filho é o Teddy. Ele também adora a Mallory Quinn, então assim, parece que tá tudo indo super bem, até porque ela vai morar no mesmo quintal. Nos fundos da propriedade tem um chalé, e nesse chalé é onde a Mallory Quinn vai poder morar, ou seja, ela consegue economizar muita coisa do dinheiro dela para que ela consiga fazer um pezinho de meia para recomeçar a vida. Então ela pode ficar ali 1 ano, 2 anos, dependendo, né, do tempo que ela quiser. E ela vai ter assim uma família que parece muito gentil, muito correta na criação do filho, uma criança que gosta dela, então aparentemente nenhum problema. O Ted ainda não começou o período escolar, então ele deve ter ali uns 5 para 6 anos, ele ainda não frequenta a escola. A gente está aqui num verão, né? Então a gente está ali pelos meses de junho, julho, no máximo agosto, de um ano determinado, e ele vai começar ali talvez em setembro, porque é nos Estados Unidos, hemisfério norte, o ano letivo começa diferente. Então, como tá calor, é uma criança que gosta muito de ir pra piscina, ela tem que ficar junto com ele, brincar com ele nos joguinhos, né, ficar com ele na piscina, etc. E ele gosta muito de desenhar. Desde que eles chegaram de uma outra cidade, eles moravam em Barcelona, na verdade, e aí chegam nessa cidadezinha dos Estados Unidos, até então o menino não gostava de desenhar. De repente desperta nele, assim, um interesse muito grande por desenho, e assim, já começa a coisa meio macabra, porque fala assim, mas por que não desenhava antes? De repente, agora desenha o tempo todo, né? E aí aparece essa amiga imaginária, né? Essa amiga imaginária que vai começar a causar aí o caos nessa família. E a própria personagem fica naquela, né? Porque assim, é natural uma criança se expressar pelo meio do desenho, às vezes não consegue se expressar verbalmente, e por meio de outras maneiras a criança ela pode se expressar, né? Mas aí essa amiga imaginária começa a aparecer muito nos desenhos, é uma figura que causa um certo espanto. Olha só, né? Porque aqui está o Ted, ele desenha, que é um desenho dele, é ele, e essa amiga imaginária dele, que parece ser maior que ele. Não parece ser simplesmente uma criança, parece ser uma mulher adulta, e com uma cara de fantasma, de gente morta, né? E o nome dele, ela tem nome, o nome é Anya. E aí, conversando com os vizinhos, ela tem uma vizinha muito maluca que faz leitura de tabuleiro, trabalha com tabuleiro Ouija, leitura de mão, etc. E ela conta que naquele chalé onde agora a Mallory Quinn está morou há mais ou menos uns 60, 70, 80 anos atrás, uma moça que foi brutalmente assassinada ali, que tinha o nome Annie. E essa história circula pela cidade, é uma lenda urbana da cidade, etc. E tem uma associação aí próxima, né? Anya Annie. Então, assim, até a escrita, a pronúncia, será que tem alguma coisa? Será que o fantasma dessa mulher tá na casa? E aí, gente, já foi, né? Uma chavinha se ligou na cabeça da Mallory e ela quer investigar, ela quer ir atrás, só que ela não vai conseguir apoio dos patrões, né? Porque eles são super céticos, não acreditam no sobrenatural. Ela acredita, ela é uma pessoa religiosa, ela acredita, né, na vida pós-morte, em coisas sobrenaturais, em fantasmas e coisas não resolvidas, e claro, então ela vai começar a investigar, e ela tem que tomar muito cuidado para não criar um caos ali no trabalho dela, já que ela está recomeçando a vida. Só que a coisa começa um pouquinho do controle. Ela fala com a vizinha começa a pesquisar, faz uma sessão de Ouija, enfim, muita coisa começa a acontecer e um confrontamento começa entre a Caroline e a Mallory. O Ted tenta, né, o marido tenta apaziguar um pouco as coisas, mas só que ao mesmo tempo tendo umas reações esquisitas em relação a Mallory. Uma mãozinha no ombro, uma mão na cintura, e você fala, mas esse cara
Perdeu a noção? Né? Então assim, fica tudo no sugerido, sabe? Será que ele tá dando em cima da Mallory? Será que realmente tem esse fantasma? E aí a Mallory vai colocando tudo isso em xeque. Ele fala, meu Deus, a minha vida agora, né? Como é que faz? Acabei de sair dessa e eu tenho assim lapsos de memória, coisas alucinógenas, assim, sei lá, criei coisas na cabeça a partir das drogas, será que eu tô criando de novo? Né? E ela começa a ficar com medo, inclusive, de ter uma recaída, né? Porque ela começa a ficar muito agitada com aquilo e talvez ela busque novamente as drogas. Só que, gente, só vai aumentando. Ela tem a sensação de estar sendo observada. Ela escuta barulhos estranhos na mata que fica por trás do chalé. O menino, o Ted, ele começa a agir de maneira estranha. Depois do almoço ele tem uma horinha de descanso, assim, ela fica no sofá embaixo, ele sobe pro quarto. E ele começa, de fato, a conversar com essa amiga imaginária em voz alta. E como se ela desse ordens para ele. Então, e a Mallory começa a ouvir essas histórias. Então, tudo começa a contribuir para que a coisa degringole completamente para Mallory. E à medida que os desenhos, gente, que ele vai desenhando mais e a Mallory vai vendo que, né, tem alguma coisa ali, os desenhos vão mudando. Então, assim, começam com desenhos infantis, de coisas simples, tipo um coelho. Por isso que eu falo que os desenhos ajudam muito, gente. Depois começam a aparecer a amiga imaginária, que é essa da capa, né? Tem várias outras artes dela, né? Ó, mais uma aqui, ó, com ela. E em dado momento começa a aparecer um tipo de desenho muito elaborado. Deem uma olhada aqui. Olha só, gente. Isso aqui, uma criança de 5 anos, a não ser que ela seja superdotada, sei lá, tem um dom artístico muito, muito forte, ela vai conseguir fazer isso. E outra, ela conseguiria fazer isso de maneira contínua. Por que em um dia ela faz um desenho normal para uma criança de 5 anos e no dia seguinte ela já consegue fazer coisas muito bem elaboradas assim, né? Então a Mallory começa a achar que a criança está possuída e ela vê umas cenas muito bizarras. E ela faz amizade com um rapaz que corta grama ali, trabalha numa empresa para cortar grama, para fazer serviços gerais. E ela vai se aproximando desse rapaz e vai desabafando com ele e ele vai ajudando nessas pesquisas, ele acredita nisso e tal. E os dois então vão embarcando nessa, mas aí tem essa questão da família que fica muito pé da vida com ela e pensa inclusive em demiti-la. Ela pergunta pro menino, né, se é ele que desenhou aquilo e se ele deixou, porque os desenhos começam a aparecer dentro do chalé dela, misteriosamente. E o menino fala, não, eu não desenho mais, não sou eu que faço isso, não fui eu que coloquei lá. Enfim, gente, o máximo que dá pra falar assim, sem dar grandes spoilers, né? Tem uma questão sim com o sobrenatural, eu não vou dizer o que é, mas eu não vou afirmar nada também, porque senão vai estragar a experiência de leitura de vocês. Eu achei legal colocar esses comparativos, assim, né? Uma pessoa religiosa não radical, mas aberta ao sobrenatural, versus os paladinos da ciência, que são céticos e não acreditam em nada. Então, para dar realmente esse choque, é daí que realmente vem o grande choque. Outro ponto positivo são os desenhos, né? Então, assim, talvez o livro fosse diferente se não houvessem os desenhos aqui. Então, assim, é um trabalho colaborativo, então não dá nem para dizer que o livro é só desse Jason Recular, que também são das pessoas que fizeram os desenhos, porque não é apenas pano de fundo, eles colaboram para uma narrativa, eles fazem parte do desenvolvimento da narrativa. Os diálogos são bem feitos, as personagens têm uma certa profundidade interessante, os plots estão em momentos corretos, então as viradas são muito boas, muito bem feitas. Então, assim, é uma narrativa bem contada dentro do gênero. Outra coisa durante boa parte do livro, é o jogar entre o só imaginação versus mesmo sobrenatural. Né? Porque, como é a Mallory que conta, a gente fica com aquele tipo, é uma narradora não confiável, né? É aquela narradora que você fala assim, bom, eu tô conhecendo a história por ela, pelos olhos dela, então a mente dela pode me convencer que tem algo errado ali, mas talvez não tenha, né? Então, assim, as crenças dela vão mudando. Aquela pessoa é do mal, ela não é do mal, ela quer avisar um negócio, ela quer dizer... Então, assim,
é muito legal porque é a partir da visão, do olhar dela. Então o leitor também fica um pouco perdido. Isso é bom, é perdido numa interpretação boa da palavra. Também achei interessante o livro não focar só na questão do terror, não chega a ser terror, né? É mais um suspense. E não focar só nisso, mas tocar em outros temas também. Mostra que é uma narrativa bastante rica, né? Não fica dentro de apenas um quadradinho, um estereótipo do gênero, e vai discutir sobre outras coisas, sobre carreira, sobre religião, mesmo que en passant, assim, uso de drogas, entre outras coisas, né? Aparências. Então, assim, o romance ele vai trazer outros elementos também importantes. Outro ponto importante: pistas falsas que aparecem no meio e você às vezes acredita nelas, mas realmente são para despistar, para confundir o leitor no bom sentido, né? E as pistas verdadeiras aparecendo ali de uma maneira bastante cotidiana, bastante comum, que a gente não dá muita atenção, e só no final que a gente vai montar daí esse panorama e fala assim, putz, é verdade, ali tinha aquele negócio. Mas aparece dentro de um pano de fundo tão ordinário, cotidiano, que às vezes você não se toca, né? Então também é um ponto positivo para o livro. Porém, como sempre, eu não consigo de não fazer, né, algumas críticas, né? No começo do livro, a Mallory, talvez num dos seus... das suas crises, ela né, sob efeito de drogas, ela participa de um teste às cegas, que é um teste sensitivo. E parece que entre todas as pessoas ali, ela fica num círculo, tem pessoas em volta, as pessoas que estão olhando pro decote dela, pra ela não tá vendo quem tá olhando pra ela, mas ela tem que dizer, tais pessoas estão me olhando, me desejando, coisa do tipo. E ela acerta muito, ela é muito sensitiva nisso, né? De saber estar sendo observada. É por isso que é uma coisa importante depois lá no chalé, quando ela se sente estar sendo observada. Porém, a Mallory, ela nunca, de fato, tem absoluta certeza de que aquilo realmente aconteceu, foi uma criação alucinógena da cabeça dela. E assim, esse é um problema, né? Porque no finalzinho, não vou dar spoiler, no finalzinho tem uma chavinha pra amarrar isso aí. Só que assim, é uma menção muito preguiçosa, uma menção muito rápida, e eu acho que devia ter resolvido isso de outra maneira, né? Então assim, fica, Deus dará, não explica que experimento era aquele, não explica nada daquilo. Então assim, eu acho que foi preguiça do autor de ir lá e dar aquele laço final nesse ponto. Outra coisa, como eu falei, que a história é boa, sim, mas assim, vamos combinar, ela parte de uma coisa muito clichê dentro do gênero, né? Essa coisa de desenho, a criança se expressar pelo desenho, a criança tá traumatizada, e aí só no desenho. Eu já vi não sei quantos episódios de série, assim, e de filmes, e que a criança vai lá e desenha alguma coisa, né? Então, assim, também achei meio batido isso. Outra coisa que eu nunca consegui entender, falem pra mim aí, vocês, imagino que são brasileiros e brasileiras que estejam vendo o meu vídeo aqui, as pessoas que me acompanham. Vocês tiveram amigos imaginários quando eram criança? Eu não tive. Nunca tive. Eu não conheço pessoas que tenham tido. Me parece que isso é uma coisa muito da realidade americana, né? Estadunidense. Parece que lá eles fazem muito isso, né? Ter um amigo imaginário. Eu não sei se é do hemisfério norte, Estados Unidos, etc. Eu só sei que assim... Caramba, assim, isso aparece em tudo quanto é série, em tudo quanto é filme, assim, é chato. Você fala assim, mas caramba, que amigo imaginário, né? Eu não sei, eu tô exagerando? Eu tô muito bronco com relação a isso? Eu acho meio bobo esse negócio de amigo imaginário. Também acho que o autor trabalhou pouco a tragédia lá no início na verdade não é início, né? Porque o livro já começa ela já depois da recuperação. Mas na vida precedente, né, na vida antes da queda nas drogas da Mallory, não é explorado. A gente sabe o que aconteceu em determinado momento, ela acaba dizendo, contando o que aconteceu, mas de maneira muito sucinta. Talvez valesse mais explorar essa tragédia, explorar um pouquinho mais ela, com aquela dor, aquela culpa que ela sente, e o porquê do ir das drogas. É meio
meio sucinto, é meio en passant, sabe? Enfim, gente, eu acho que não é nada grandioso, mas o livro cumpre muito bem o seu papel, ele prende o leitor, ele consegue conquistar o leitor, fazer o leitor acreditar em algumas coisas aqui, consegue suscitar diferentes sentimentos dentro do, né, nos leitores, então, ao longo da narrativa. Então, por isso, eu acho que o livro vale a pena sim, e tá numa edição muito legal aqui da Intrínseca, olha só. Vamos ler um trechinho junto? Quando termino tudo, já passa das 9. Apago todas as luzes, exceto a da mesa da cabeceira. Deito na grande cama branca com meu celular e dou play em um filme da Hallmark chamado Amor de Inverno. Mas é difícil me concentrar. Não estou bem certa se já ouvi antes ou talvez a história seja apenas idêntica à de tantas outras produções da Hallmark. Além disso, está um pouco abafado no chalé. Levanto-me e abro as cortinas. Há um janelão próximo à porta da frente e uma janela menor em cima da minha cama. À noite, deixo as duas abertas para o ar circular. O ventilador de teto gira devagar, preguiçosamente. Lá fora, na mata, ouço o som dos grilos e às vezes de pequenos animais andando entre as árvores. Os passos suaves amortecidos pelas folhas secas. Volto para a cama e reinicio o filme. De minuto em minuto, alguma mariposa se choca contra as telas das janelas, atraídas pela luz. Ouço um tap-tap-tap na parede atrás da minha cama. Mas sei que não passa de um galho. Em 3 dos lados do chalé, há árvores crescendo muito próximas e quando o vento aumenta, seus galhos esbarram nas paredes. Olho de relance para a porta e me certifico de que esteja trancada. Está, mas é uma tranca bem frágil, nada que vá impedir um invasor obstinado. E aí que ouço o som, um certo zumbido em alta frequência, como se houvesse um mosquito muito próximo ao meu ouvido. Tento espantá-lo, mas em uma questão de segundos, a sensação volta, como uma mancha cinzenta a se insinuar na minha visão periférica, sempre ligeiramente fora de alcance. E volto a me lembrar da médica da Universidade da Pensilvânia e daquele experimento de pesquisa que na realidade nunca aconteceu. E é esta a primeira noite em que me sinto que posso estar sendo observada. Legal o trecho, né, gente? Espero que vocês tenham gostado da resenha. Agradeço muito se você chegou até aqui no final do vídeo. Isso aí, tem que consumir nosso conteúdo, interagir, quanto mais, melhor pra gente. Aqui na descrição do vídeo vão alguns links. Se você se interessar, clica lá nos links para acessar o conteúdo que nós estamos divulgando aqui na descrição do vídeo. Beleza, gente? É isso. Fique por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!